transformá-los, também boa parte deles, em webinars. E hoje é um tema bem peculiar, bem que a gente vai tomar bastante cuidado para abordar, mas a gente tem como objetivo basicamente ajudar todas as empresas a gerirem melhor os seus caixas, principalmente em tempos como hoje de imprevisibilidades, incertezas e por aí vai. Nós trouxemos 2 especialistas no assunto, tem vasta experiência na área de finanças, e eu queria convidá-lo não só a assistir esse webinar, mas também queria que você tivesse acesso à agenda de webinars da Câmara Alemã, que eu vou enviar a todos depois do evento, junto com a apresentação da Cristine, que eu já vou apresentar. A nossa dinâmica de hoje ela é muito simples, ela é dividida basicamente em 2 partes. A gente vai ter o Mário como mediador e a Cristine como palestrante. Eu sou apenas a figura câmara que vai administrar o tempo e também fonte de comunicação de vocês com os outros painelistas. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente vai ter uma apresentação singela e rápida a respeito de fluxo de caixa em tempos incertos que a Cristine vai fazer. Depois dela, o Mário entra para bater um papo nos minutos finais. Inclusive, você vai ter a oportunidade de perguntar alguma coisa para o Mário através de uma caixa que você tem, se descer aí o seu mouse, escrita Q&A. Q&A são questions and answers, ou perguntas e respostas, que você, nosso público, nosso associado, vai ter a oportunidade de perguntar para o Mário, para a Cristine, tá bom? Apresentando os palestrantes, a gente, como mediador, mais uma vez mencionando, será o Mário, que durante muitos anos coordenou o nosso grupo de CFOs lá na Câmara Alemã, então tem vasta experiência aí de décadas e décadas na área de finanças. Ele depois vai se apresentar um pouco melhor. E como palestrante de hoje, é a quem eu vou passar minha palavra, a gente tem a Cristine Savignon. Cristine, ela é responsável por Corporate Financial and Recovery da PwC, tem mais de 20 anos de experiência em M&A, Debt Advisory, Financial Restructure, Valuation, Consulting, por aí mais. Então, vocês estão falando com uma pessoa que tem experiência no tema, não só de agora, nessas últimas semanas de imprevisibilidade, mas já de muitos anos, então tem propriedade para falar sobre o assunto. Cristine, eu vou parar de compartilhar minha tela de forma como que você consiga compartilhar a sua apresentação. Então, eu dei um stop share aqui, já queria passar a palavra para você conduzir o evento de hoje. Relembro, por fim, para vocês utilizarem sim o quadrado Q&A para interagir conosco e perguntar as perguntas que responderemos ao vivo. E desejo um bom webinar a todos e um grande abraço. Obrigado, João. Ok, bom dia a todos, muito obrigada, João. Então, eu só vou fazer um pequeno comentário sobre a introdução do João. A única coisa que eu não sou esperta ali é de tax, a minha experiência é em corporate finance, então, incluindo reestruturação operacional e financeira de empresas, mas dentro do nosso grupo nós temos expertos de tax. A PwC como um todo tem toda uma equipe que está agindo ativamente na reação às consequências do Covid-19, não só na área financeira, mas de RH, de TI, uma série de outras áreas. Então, só para esclarecer, não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui hoje é gerir as pressões sobre o caixa, como fazer uma eficiente gestão de caixa nesse momento. Então, eu entendo que o nosso público-alvo e os participantes sejam da área financeira, mas, obviamente, se surgir alguma dúvida que toque outras áreas, ou a gente responde diretamente, ou a gente manda uma resposta depois, falando com o experto, porque muitas vezes nós trabalhamos juntos com expertos de outras áreas, porque os serviços são muito complementares, né? Portanto, o nosso foco é financeiro, mas não tem problema nenhum se nós abrirmos para temas de RH e fiscais, tributários, porque é natural, porque tudo isso tem impacto no caixa também. Mário, fica à vontade, por favor, para fazer qualquer intervenção também nessa breve introdução que eu vou fazer. A intenção não é fazer uma apresentação longa, mas é mais para dar uma contextualizada na discussão, mas, por favor, fique à vontade para
interromper, fazer perguntas no meio, fazer comentários e você ou o João ou a Nina trazerem perguntas que estiverem chegando aí para vocês também. Bom, então, a nossa visão, né, é que, assim como outras crises, por um lado, essa crise é diferente de qualquer outra, mas, por outro, ela tem similaridades com outras crises que nós já vivemos. Então, existe uma discussão no mercado sobre se essa recessão vai ter a forma de V ou não. A expectativa é que ela tenha a forma de V. A discussão é mais sobre qual é o ângulo da perna ascendente do V, porque o lado declinante nós já vimos que foi muito rápido, muito mais rápido do que muita gente esperava, com a velocidade do contágio em mais de 180 países ao redor do mundo. Então, o ângulo da retomada da outra perna do V vai depender muito das políticas e ações também governamentais, seja em relação à contenção do vírus, que aos estímulos econômicos e fiscais que serão implementados em cada país. Então, isso vai diferir de país a país e mesmo dentro do mesmo país, de estado a estado, região a região. Alguns setores vão sentir mais imediatamente, enquanto outros vão sentir uma segunda onda ou às vezes até numa terceira onda, mas inevitavelmente isso vai acabar afetando, se não todos os setores, quase todos. Então nós vemos aí bancos privados, bancos públicos já implementando algumas iniciativas. Os bancos públicos querem aumentar a disponibilidade de capital, injetar liquidez, tentar conter aumentos de custo, dar incentivos. O que nós temos visto nos bancos privados é que eles estão segurando um pouco mais novas linhas de crédito, até para poder ter um espaço para renegociar linhas existentes, que é o que todo mundo está pedindo nesse momento, e na espera também do que vai vir dos governos em termos de pedido aos bancos, em termos de sacrifício, né, em termos de segurar os custos e alongar o máximo possível as dívidas para tentar salvar o maior número de empresas. Esse quadro normativo ele está se modificando diariamente, então era difícil fazer um slide sobre isso. A gente tem que ir acompanhando, ver as medidas que estão saindo e em que medidas se aplicam a cada empresa, né? Porque vai variar dependendo do setor, se é essencial, se não é essencial. Pequenas e médias empresas podem ter mais incentivos do que grandes empresas, que nesse momento estão vendo incentivos mais em forma, talvez, de diferimento de pagamento de impostos. Isso, mesmo não estando formalizado ainda, nós já estamos vendo na jurisprudência juízes autorizando o diferimento do pagamento de certos impostos, desde que a empresa se comprometa a não demitir funcionários. Então, em alguns estados a gente já tem visto algum movimento em termos de regulamentação. Em alguns casos nós temos visto o judiciário até entrar nessa seara e, enquanto não sai uma legislação que defina as regras do jogo, o judiciário também está tentando dar a sua contribuição. Bom, então as perguntas que nós sugerimos que as empresas se ponham, né, para entender se elas estão preparadas, em primeiro lugar, obviamente, entender se as empresas estão preparadas para garantir a saúde dos seus colaboradores e preservar a operação. Então, existem empresas que continuam operando e existem empresas que, mesmo operando de casa ou que não estão operando, a primeira preocupação tem que ser com a saúde dos seus funcionários e com a continuidade das suas operações dentro do possível e dentro do que a lei está autorizando. Mas a segunda pergunta é se a empresa já fez uma estimativa de curtíssimo prazo de qual é o impacto dessa crise no caixa,
porque principalmente em setores onde a operação está seriamente comprometida, isso faz com que o caixa seja drenado muito, muito rapidamente. Então, a empresa tem que ser muito veloz em fazer uma fotografia da situação do caixa e do provável andamento desse caixa nas próximas semanas, né, com todos os fatores que têm impacto aí, ou seja nas entradas de caixa, faturas que já foram emitidas, mas com alto risco de inadimplência por parte dos clientes, pedidos que já foram feitos e ainda não foram faturados, mas qual é o risco de cancelamento desses pedidos, quebras de contrato, qual é a consequência disso, qual é a probabilidade, pipeline, se ainda continua, se parou tudo, e no lado das saídas, obviamente, o que pagar antes, o que pagar e o que não pagar, o que pode ser diferido, tudo isso considerando as relações estratégicas com todos os envolvidos, enfim, mas o primeiro instrumento para suportar a empresa nessa tomada de decisões é ter feito essa previsão, é ter uma ferramenta que ajude, suporte essa tomada de decisão em relação a todos esses aspectos. E a comunicação também é fundamental com todos os stakeholders. Em seguida, não se olha só a operação, mas também a alavancagem, aspectos financeiros, e muita gente está se perguntando se é o caso de correr para uma recuperação judicial. E nós aconselhamos que sejam analisados diferentes cenários, não sempre a recuperação judicial é a melhor resposta ou é a única resposta. Então, como resposta a essas perguntas, existe uma série de iniciativas que as empresas podem tomar. Então, em primeiro lugar, é essa primeira análise para que não seja comprometida a continuidade da operação. Então, a primeira análise existe continuidade, não existe, os meus fornecedores vão continuar me fornecendo, os meus clientes vão continuar comprando, dependendo do segmento em que se encontre, etc. Depois se entra naturalmente nessa discussão de gestão de caixa, que é o nosso foco aqui, gestão e preservação de caixa, e isso vai paralelamente, naturalmente, vai quase paralelamente com uma abertura de conversa com bancos, no caso de empresas que tenham dívida financeira, para já começar a conversar sobre o que vai acontecer com aquela dívida. E o nosso conselho sempre é de antecipar essa conversa com os bancos e não esperar que chegue a falta de liquidez, um provável default, a impossibilidade de pagar uma parcela que está vencendo. Quanto antes essa conversa for levada aos bancos, mais é apreciado, inclusive. Provavelmente não é o caso das empresas com matriz alemã, mas a cultura brasileira é de levar essa conversa o máximo possível para a última hora, sempre na esperança de que no meio tempo alguma coisa aconteça e tudo dê certo e ninguém precise colocar o bode na sala. Mas o nosso conselho abram esse canal de comunicação o quanto antes. E para aquelas empresas que estão avaliando a possibilidade de uma recuperação judicial, o nosso conselho é: avalie possíveis cenários alternativos, custos e benefícios de um projeto de um caminho como a recuperação judicial, porque pode ser um caminho muito doloroso. Então, às vezes a ideia é vendida de uma maneira muito simplista, tipo, é só pedir recuperação judicial e está tudo congelado por 2 anos. A realidade não é bem assim. Então, nós aconselhamos que seja feito um estudo sobre custos e benefícios desse caminho antes que a empresa decida realmente percorrer esse caminho. Naturalmente, estancada a hemorragia, vão vir outras soluções, a implementação de outras soluções, como a elaboração de um plano com ações emergenciais, ações de otimização do capital de giro, venda de ativos não essenciais para fazer caixa, ou até um distressed M&A, que pode incluir a venda de uma participação na empresa via entrada de novo sócio investidor com um aumento de capital, ou até mesmo um carve-out e separação de
de uma divisão para venda, também como forma de fazer liquidez para preservar a parte que fica, né? Mas, enfim... Um comentário, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa é uma situação que não está afetando a sua empresa, eu estou falando com as pessoas que estão nos vendo, mas está afetando o mercado como um todo. Então, quando se pensa em uma recuperação judicial, uma renegociação com bancos, etc., com fornecedores, está todo mundo fazendo isso. Então, tem que fazer de uma forma muito coordenada e muito adequada, para justamente não gerar um estresse adicional para a sua organização ou para a organização com a qual você está discutindo. E o que está afetando a realidade de cada um pode variar muito de caso a caso, né, Mário? Porque quando a gente fala de venda de ativos não essenciais, às vezes a gente está falando até da monetização de um crédito tributário, e isso mesmo qualquer multinacional pode ter, né? E num momento como esse pode ser a hora em que você busca maneiras de acelerar essa monetização. Um distressed M&A, não sei, dependendo, nós temos multinacionais que decidem sair de certos mercados para poder ficar em outros, enfim, então vai depender muito aí da empresa e da multinacional e da realidade local, assim como pode acontecer o contrário, né? Nós também temos clientes em que a subsidiária brasileira está indo melhor do que outras subsidiárias, então eles estão contando com a ajuda da subsidiária brasileira para poder suportar ou a parent company ou outras subsidiárias que não estão tendo um resultado tão bom. Então, num contexto global aí, nós vamos ver todos os tipos de cenário, né, em que a subsidiária precisa ser suportada ou que ela vai ser fonte de suporte a outras subsidiárias, né? E depois isso vai, mesmo depois do pico da crise passar, a empresa também precisa não só se reconstruir, mas repensar o seu modelo de business e pensar se existem mudanças estruturais que devem ser feitas para uma hipótese de uma próxima crise assim acontecer, a empresa se encontrar melhor preparada para reagir à crise. Então, uma coisa são as medidas de curtíssimo prazo e outras são as reflexões que podem ter um impacto duradouro aí no modelo de business e que podem deixar essa herança positiva depois na época da recuperação, né? Que é uma maneira de aprender a fazer melhor o seu próprio negócio, melhorar o seu modelo de business, os seus processos, a sua segurança de dados, a possibilidade de funcionários trabalharem de casa, a maneira de interagir com o cliente, fazer o produto ou o serviço chegar até o cliente de uma maneira diferente. Ou seja, essa crise vai ter soluções de curto prazo, mas impactos também no médio e longo prazo, até no modelo de negócio das empresas. Alguma pergunta até agora? Não, por enquanto vamos seguir, daqui a pouco a gente começa um Q&A mais aprofundado. Ok. Então, aqui, como o nosso... Eu não vou ler o slide inteiro, eu sei que é um slide muito denso, então gostaria de avisar a todos que essa apresentação vai ser enviada depois a todos, então todos podem ler com calma. O nosso objetivo aqui é só tocar alguns pontos mais críticos e ouvir as perguntas de vocês, mas o material vai ser compartilhado, então não vai ser uma leitura aí desse texto todo. Mas aqui o que a gente busca ressaltar é que no momento de gestão e preservação de caixa, a primeira coisa é aquele assessment inicial que eu já tinha mencionado, só para entender os pontos mais críticos da situação específica, e é essencial que seja definido um comitê de gestão de caixa. Esse comitê de gestão de caixa normalmente é composto pelo CFO, é altamente recomendado que seja composto pelo CFO, pelo controller. É muito saudável também que seja composto, inclusive, pelo CEO, mesmo que ele não participe de todas as reuniões, mas pelo menos uma vez por semana. E nesse comitê de gestão de caixa, normalmente são envolvidos também gestores de áreas da operação, que vão ter impacto nessas tomadas de decisão, então eles vão ser
seja fonte de input de informações de quem está no chão da fábrica ou quem está diretamente em contato com os clientes, para dar um input tempestivo e o mais preciso possível, como também para serem receptores imediatos das tomadas de decisão, para rápida implementação junto aos stakeholders com quem eles têm contato, por quem são responsáveis. Então, e aqui, se for o caso, dependendo da empresa, em muitos casos, até porque nesses momentos não é nem por falta de competência, mas às vezes falta braço mesmo para seguir a operação e também seguir todas as atividades de um comitê de caixa, de gestão de caixa, é comum que as empresas contratem um assessor externo para apoiar na gestão desse projeto e de todas as atividades, porque o que vem em seguida? É a elaboração de um modelo de previsão semanal de fluxo de caixa. Então, não só a previsão é semanal para as próximas 13 semanas, ou seja, que cubra o trimestre, mas ele tem que ser atualizado também semanalmente. Então, em termos é muito intensivo em termos de atividades, né? Então, a empresa tem que gerar previsões semanais, 2 dias depois ela já tem que estar avaliando os resultados realizados. Começar é difícil. Vamos supor uma semana, a semana seguinte você faz a previsão. Na semana seguinte, como é que vai ser o calendário? Na semana seguinte você começa comparando a semana 1, qual foi o realizado versus o orçado, por que foi diferente, qual é o impacto disso na previsão das outras 12 semanas que você tinha feito, e você ainda tem que adicionar uma semana para completar as 13, porque são 13 semanas rolling, que é o que a gente chama, né? Você vai sempre adicionando uma semana. Mas você também tem que analisar os desvios, né? E são justamente esses desvios que vão embasar as tomadas de decisões. Então, e principalmente em empresas multinacionais, o aconselhável é que esse modelo seja de alguma maneira uniforme na organização, para que também a parent company possa consolidar essas informações e, à sua vez, facilitar o processo de tomada de decisão acima da subsidiária. Então, esse modelo previsional se torna uma ferramenta de tomada de decisões, seja dentro da companhia, como dentro do grupo, analisando várias subsidiárias. Aqui eu queria só adicionar uma recomendação. Cash is king. O resultado não é tão importante quanto o caixa nesse momento. Uma empresa não sobrevive sem caixa e sobrevive com resultado negativo. Então, foquem específica e claramente no cash. O restante não é tão importante quanto isso. Exato. Essa ferramenta é muito importante justamente para ajudar a empresa a entender quanto espaço ela tem, né? E desenvolver cenários de sensibilidade para ela poder atuar pontualmente nos pontos que na previsão parecerem ser mais críticos, né? Se é o fornecimento, se são os clientes, né? Se vai ser a inadimplência dos clientes. Essa ferramenta permite mapear as questões críticas da operação, mas também as questões críticas financeiras, né? Porque rapidamente se devem identificar os contratos de empréstimos e financiamentos e analisar se a empresa está em risco de quebra de covenant, se tem parcelas vencendo em breve, e abrir rapidamente uma conversa com os bancos para tentar diferir tudo que for possível, contratar, acordar um acordo de standstill, ou seja, uma parada, e nesse momento os bancos são muito abertos a isso, né? Eles concordam em não executar as garantias previstas no contrato enquanto está se discutindo uma solução de reestruturação da dívida, reperfilamento da dívida, e é por isso que é tão importante também se antecipar a essas questões. E essa ferramenta vai dar visibilidade sobre, como o Mário falou, identificar ações pontuais na operação
que vão liberar a caixa ou proteger o caixa. Então, qual é o fornecedor para quem eu consigo pedir mais prazo? Qual é o CAPEX que é discricionário, que não é hora de fazer, vis-à-vis aquele que é essencial para a continuidade da operação? Ou seja, tem que ser um misto entre uma análise de iniciativas operacionais e na frente financeira para liberar a caixa, proteger o caixa, né, e continuamente monitorar e ir corrigindo esse plano de ação e tomada de decisões. Aqui eu só queria citar, ontem a Cristina e eu estávamos conversando um pouquinho e ela falou uma palavra que, no meu ponto de vista, é chave, né? Que é a transparência na relação com os seus stakeholders. Na medida em que a gente deixe clara a necessidade de negociação antes do evento, é muito mais fácil com que a negociação seja bem sucedida, porque você está trabalhando de forma clara. Como todo mundo está vivendo uma situação semelhante, quem se antecipar e discutir isso de forma mais transparente vai ter vantagens na negociação. Exatamente. Então, aqui né, é uma abertura da questão da gestão do caixa, né, resumindo em 3 pontos: entender rapidamente qual é a posição de caixa da companhia, elaborar um plano de ações e implementar ações para proteger a posição, e a comunicação com stakeholders, como o Mário justamente enfatizou. Então, aqui nós temos alguns exemplos. De novo, não se preocupem em ler todo o slide, porque a apresentação vai ser mandada para vocês, mas são alguns exemplos de medidas de proteção de caixa. Então, além de... aqui é o que já falamos da projeção das 13 semanas, né? Mas quando formos olhar, por exemplo, o espaço que existe nos contratos financeiros, tentar analisar se existe uma flexibilidade nos covenants, se existe ainda espaço com aquela instituição financeira, se existe linha ainda disponível para puxar mais caixa ou se já está tudo tomado. Do ponto de vista do governo, se existem incentivos dos quais a empresa possa se beneficiar. E, muito importante também, já ir traçando planos de contingência. O que são os planos de contingência? E se, né? E se não der certo? Né? E se o meu cliente não pagar? E se a inadimplência for mais alta do que eu estou prevendo? E se o meu fornecedor decidir só fornecer com pagamento à vista e eu não vou mais ter o produto? Né? E se parte dos meus funcionários ficar em casa e eu não conseguir garantir a segurança deles no trabalho e me faltar mão de obra? Então, também é importante, em paralelo, desenvolver um plano de contingência. E no relacionamento com os stakeholders, identificar entre clientes, fornecedores e capital humano quem são os clientes mais estratégicos, quem são os fornecedores mais estratégicos. E exemplos de iniciativas são oferecer descontos para clientes que paguem antecipadamente para fazer caixa, ou premiar aqueles clientes de alguma maneira que pagarem pontualmente, pedir mais prazo para os fornecedores, ou seja, se financiar com o capital de giro, com os próprios clientes e fornecedores, num primeiro momento é a melhor fonte de preservação de caixa, porque nesse momento capital novo junto aos bancos vai ser a maior dificuldade. Vai ser mais fácil reperfilar uma dívida existente do que bater no banco nesse momento e pedir uma linha nova. Né? Essa vai ser a maior dificuldade. Então, analisar prioridades, ver quais são os impostos que podem ser diferidos. O governo federal tem se demonstrado mais flexível a isso do que os governos estaduais e municipais, pelo menos no primeiro momento.
já estão autorizando, né, o diferimento do pagamento de certos impostos, e a gente aconselha que essas escolhas sejam feitas também sob a orientação de um esperto tributário, até na definição de quais impostos, porque o conselho não é generalizado, né? Então, quais impostos convém ou pode se diferir com menos risco de multas ou consequências para a empresa, ou quais impostos oferecem essa possibilidade, minimizando o impacto para a empresa. Né? Então, aqui são mais exemplos de medidas que podem ser tomadas para conservar o caixa. Né? Então, cancelar pedidos que não sejam essenciais, pedir suporte do seu banco, pedir waivers, se a nomenclatura não é clara para todo mundo, pedir a liberação dos bancos em relação a certas cláusulas, né, e rapidamente implementar iniciativas de redução de custo ou de evitar certos custos não necessários. E aqui, novamente, Program Management Office, é essencial que exista na empresa uma equipe dedicada a essa frente, né, no contexto da crise, que monitore e ajude a interlocução com todas as funções envolvidas. Em alguns casos, inclusive, incluir um Chief Restructuring Officer, mas aí a gente já está indo para um passo mais radical, é para o caso em que a empresa esteja realmente numa situação mais crítica. Mas, às vezes, trazer um Chief Restructuring Officer on board é simplesmente para também preservar os executivos da empresa da tomada de certas decisões e evitar desgastes com os stakeholders. Então, em alguns casos, é aconselhável. E aqui no último ponto, pontos que já tocamos também, o desinvestimento acelerado, né, de certos ativos para criar caixa, se for possível. Então, ativos não essenciais podem ser carteiras de crédito não performantes, pode ser um imóvel que não é utilizado na operação, um terreno que está lá no balanço, porque uma vez existia um plano de expansão, mas que não é o caso agora. Então, né, se pode ser vendido esse terreno, pode ser a monetização de ativos fiscais, ou seja, a venda de ativos não essenciais pode abranger uma categoria de vários ativos. E por último, só para concluir, e daí eu passo a palavra para o Mário e vamos abrir para as perguntas e respostas, é a questão da comunicação com os stakeholders, seja internos que externos. Então, perguntas que estão chegando já falam também da possibilidade de redução de salários, redução de turnos, demissões. Em tudo isso, a comunicação tem um papel fundamental, porque a mesma iniciativa pode ser vista de maneira positiva ou negativa, dependendo da maneira como ela é comunicada. Então, ter um plano de comunicação bem pensado e efetivo antes de fazer com que a notícia chegue ao stakeholder é fundamental. Então, uma coisa é mandar um e-mail e dizer a partir de amanhã todo mundo ganha 20% a menos. Outra coisa, eu vou banalizar, né, mas só para passar o conceito, e é muito diferente quando chega uma comunicação dizendo que a empresa está fazendo todos os esforços para preservar todos os empregos e também está fazendo sacrifícios e dá exemplos desses sacrifícios, e que dentro desse contexto conta também com o sacrifício de todos de ter uma redução temporária de 20% do seu salário para que ninguém tenha que ser demitido. Isso é só um exemplo, né? Tem gente que nesse período não quer tirar férias, tem gente que nesse período prefere tirar férias porque tem filhos em casa, né? Então, uma série de iniciativas que podem ser comunicadas como um esforço da empresa de preservar todos os
postos de trabalho, assim como a comunicação com stakeholders externos, né? A mesma coisa, sempre uma comunicação focada na preservação da relação comercial, na relação estratégica de parceria de longo prazo, demonstrando solidariedade e buscando uma solução que funcione para todos, porque essa comunicação vai facilitar qualquer tipo de negociação operacional ou financeira que, em última instância, tem impacto no caixa. Mário, passo a palavra aí para você. Vamos lá, Cristine. Bom, primeira coisa, eu queria lembrar a todos que tem um íconezinho aqui embaixo da apresentação, chamado Q&A. Nós já recebemos algumas perguntas, eu vou começar a fazer essas perguntas e respostas para a Cristine. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de mais nada. Até teve uma pergunta semelhante em relação a isso. A venda de ativos não necessários. Nós estamos num período onde o risco de vender ativos com um valor menor é bastante alto, né? O que você pode dizer sobre isso ou elaborar um pouco melhor sobre esse evento? É inevitável, né? É inevitável que tenha um reflexo no preço. Já é boa notícia que o mercado não desapareceu, né? Então, dependendo do ativo, obviamente, por isso que é tão importante que a empresa tenha um mapeamento bem feito de quais são as opções possíveis para liberar a caixa, porque algumas vão ter custo mais alto do que outras. A venda de ativos não essenciais nesse momento vai sofrer um deságio claramente maior do que em outros tempos e vai ter um custo maior do que outras soluções, se essas outras soluções estiverem presentes, né? Então, como diz a sabedoria popular, o que não tem solução, solucionado está. Então, se a empresa já está endividada no limite, não tem espaço para linhas adicionais de crédito, não existe a possibilidade de um apoio de equity, já estressou o que tinha para estressar do ponto de vista de capital de giro, a gente está num cenário em que é o que temos para hoje, mas é de se esperar, sim, um aumento nos descontos na venda de ativos não essenciais nesse momento, porque quem tem liquidez e quem está disposto a correr o risco vai precificar esse risco, né? Até porque a gente não sabe ainda se já chegamos no fundo do poço. Então, quem compra, né, se a gente se coloca no lugar de quem está comprando também está assumindo um risco, porque a gente ainda não sabe onde é que é o fundo do poço. Então, isso é algo que a gente espera, sim, um deságio maior nessas transações. Obrigado, Cristine. Outra pergunta que veio é com relação a bancos. A recomendação é que já comece uma eventual negociação com bancos, mesmo que não haja ainda necessidade da tomada de crédito, para justamente antecipar riscos futuros, ou é melhor esperar um pouco, ter todo um mapeamento montado e depois discutir com os bancos? Eu acho que é sempre válida uma conversa com os bancos para saber como os bancos com quem a empresa já tem relacionamento estão se comportando nesse momento. Então, já vale um telefonema para o banco, querendo saber, nem que não se fale do caso específico, do empréstimo específico, mas uma ligada para a pessoa do relacionamento, tentando entender qual tem sido a postura do banco em relação a eventuais alongamentos ou refinanciamentos ou novas linhas, para sentir, porque a gente também vai ver bancos com comportamentos diferentes. E para comunicar também, porque o próprio fato da empresa comunicar que está fazendo um assessment da sua situação para daí voltar a conversar com o banco, também pode ser apreciado pelo banco. Então, diz assim, eu não estou te ligando para renegociar, nem para pedir mais prazo, mas nós, como todas as empresas do mundo, estamos fazendo uma análise de qual é a nossa posição financeira,
quais são os possíveis cenários, porque o cenário é de incerteza para todos. Nenhum banco tem a pretensão de que a empresa tenha certeza sobre as suas projeções, mas existe a possibilidade, como existe a possibilidade para todos, de que nós iremos precisar do suporte de vocês mais para frente. Talvez sim, talvez não, não sabemos. Então, gostaríamos de conversar para saber como vocês têm visto esse tipo de conversa, o que tem acontecido e qual tem sido a postura do banco. Então, eu não vejo nenhum mal, pelo contrário, em abrir uma conversa, mesmo antes de ter uma posição definida. Bom, tem algumas pessoas fazendo perguntas pelo chat. Eu queria pedir para passar pelo Q&A. Um ponto que tem surgido de dúvidas é até quando essa crise vai, né? O que vocês têm de estimativa por enquanto, de perspectivas? O que vocês têm trabalhado em relação a essa crise? Nós temos trabalhado com uma hipótese que é um misto de uma hipótese e opinião pessoal, né, e wishful thinking. Em termos de isolamento, nós imaginamos ainda umas 4 ou 6 semanas a ser reavaliado conforme a crise se desenvolve. A volta às operações vai depender muito de como os governos vão organizar isso, porque o aconselhável é que essa volta seja gradual e focada em segmentos essenciais, ou mesmo segmentos que não eram essenciais, mas estão se adaptando, ou seja, fábricas que não produziam máscaras, mas passaram a produzir, ou que não produziam respiradores e passaram a produzir, toda a cadeia alimentar, obviamente, com a logística que é ligada a isso. Então, esses são setores que já hoje têm que permanecer abertos e aos poucos, por setores, isso tem que voltar à normalidade, mas isso vai depender muito também de como está evoluindo o contágio e da disponibilidade de testes e da ocupação dos hospitais. Eu, particularmente, vejo como um fator essencial na gestão dessa crise a disponibilidade de testes. Não só para quem tem um sintoma e vai para o hospital para ser testado, mas mesmo para começar, dentro dos hospitais, todo mundo deveria ser testado, pacientes e médicos e enfermeiros, independentemente da razão de eles estarem no hospital, se é uma suspeita de Covid, de repente o paciente já estava internado, para, em primeiro lugar, segregar contaminados de infectados de não infectados, né, para evitar que hospitais se tornem foco de proliferação. E os testes também são muito importantes nessa ótica de volta da atividade econômica por setor. Então, se vai ser liberada a abertura de uma fábrica, né, é essencial que sejam testados todos os seus funcionários e familiares e definidas medidas de isolamento, para que depois também não adianta ficar todo mundo trancado em casa até o dia 30 de abril e dia 1º de maio volta como se nada tivesse acontecido e o pico que a gente evitou em abril a gente observa em maio, né? Não é essa a resposta. A resposta é ter essas semanas justamente também para organizar essa volta à atividade econômica, né? Então, nós acreditamos que dentro de algumas semanas comece a voltar. As consequências podem durar, a recuperação total, né, pode demorar 2, 3 anos, a volta às atividades, 4, 6 semanas, segundo Bill Gates, seria melhor até 10, né? Bill Gates vê de 6 a 10 semanas, mas pelo andar da carruagem aqui no Brasil, eu não sei se o pessoal vai aguentar 10 semanas, então um cenário médio aí seria de mais 6 semanas. De qualquer maneira, para quem trabalha no caixa, a gente precisa preservar isso diariamente, não tem muita alternativa, né? E esse raciocínio e essa lógica tem que ser seguidos sem sombra de dúvidas, focar nesse assunto. Tem uma pergunta aqui sobre controladora. A controladora no exterior tem caixa,
E a pergunta é: qual é a melhor e a mais rápida alternativa que a subsidiária no Brasil poderia ter para obter esse caixa, uma parcela, um aumento de capital, um empréstimo intercompanhias? O que você recomenda nesse sentido? Bom, para convencer a controladora de que a subsidiária é merecedora desse caixa, ela vai ter que mostrar um plano, né? Até porque a controladora vai querer ver qual é o burn rate desse caixa, com que velocidade esse caixa vai ser queimado na subsidiária, porque não adianta jogar um pingo d'água se a floresta inteira está incendiando, né? Então, a controladora também vai estar fazendo o seu exercício de priorizar a alocação desse caixa. Então, quanto mais previsão e quanto mais fundamentada for essa previsão da subsidiária, mais ela vai ter chance de ter acesso a esse caixa, né? Porque se for apresentado um plano acompanhado de cenários, acompanhado de ações que estão sendo implementadas, acompanhado de um plano de contingência se os resultados forem piores do que o esperado, a controladora vai sentir que, de repente, aquela é uma boa alocação do caixa, porque vai estar preservando uma operação que tem boas chances de sobreviver. Se a justificativa for simplesmente: se eu não receber esse caixa semana que vem, eu fecho a porta, né, a controladora ainda tem o risco da controladora pensar: bom, então se é para fechar, será que não é melhor fechar de uma vez do que eu jogar dinheiro e daqui a um mês fechar? Né? Então, de novo, ferramenta de previsão acompanhada de plano de ações e plano de contingências são instrumentos que podem ajudar nesse diálogo com as controladoras. E aqui eu acho que vale um comentário, que esse mundo é novo para todo mundo, gente, para as controladoras, para nós, empresas brasileiras, para nós, empresas multinacionais. Então, a ponderação e a avaliação de todas as perspectivas que isso possa gerar é muito importante. O grupo tem que trabalhar de forma muito coesa nesse sentido. Eu tenho uma pergunta aqui sobre riscos de default. Clientes que ainda estão pagando, né, mas que eventualmente nas faturas seguintes não terão dinheiro sobre esse assunto. Né? Como é que você vê essa perspectiva? Concreta. E assim como a empresa é aconselhada a antecipar esse discurso com bancos, eu também vejo de maneira saudável que ela antecipe essas conversas com clientes. Então, seus respectivos departamentos comerciais que abram uma conversa com seus clientes para entender como está sendo o impacto da crise na empresa do seu cliente, para dar mais visibilidade. Então, entendi que você vai pagar a fatura dessa semana, ótimo, fantástico, mas quanto caíram as suas vendas? Você consegue continuar fornecendo? É um setor em que se faz venda online? É um setor essencial? A fábrica está aberta, está fechada? Também não esperem o cliente chegar um dia antes da fatura para dizer que não vai pagar. Instruam os seus departamentos comerciais a conversarem com seus clientes para tentar entender o que está acontecendo na realidade deles e darem um input mais preciso na modelagem de previsão de fluxo de caixa. Mudando um pouco o tópico, vou voltar um pouco sobre um assunto que você já falou, mas é o board. Eu queria que você explorasse um pouco. Tem uma pergunta aqui que é: quais são os lessons learned ou benchmarks da PwC em relação a esse tipo de comitê de risco de caixa que você comentou anteriormente? Uhum. Engajamento do C-Level é fundamental, CFO indispensável, mas CEO e COO também muito bem-vindos. Engajamento semanal de pelo menos um responsável de cada função da operação, ou seja, o comercial, a produção, procurement, e não deixar
todo esse modelo de previsão de caixa fechado dentro da sala de controladoria com a equipe de controladoria e CFO. O pessoal do chão da fábrica e o pessoal que dá a cara para o mercado e quem está em contato com os fornecedores tem que participar desses comitês. Se existe risco de descontinuidade do fornecimento de uma matéria-prima essencial por parte de um fornecedor, isso vai ter impacto no caixa e na operação, então precisa buscar um fornecedor alternativo. Se existe um cliente específico que está em dificuldade, ou seja, a empresa pode pensar em políticas genéricas, mas nesses momentos de crise tem que ter uma análise muito caso a caso. E nessa análise caso a caso é essencial que as pessoas que conhecem bem cada cliente ou cada fornecedor estejam envolvidos no debate. Então, não adianta um comitê fechado no setor financeiro definir que a nova política é estender mais 30 dias o recebimento dos clientes, quando, na verdade, você tem que fazer um trabalho granular. E aí chega um comercial e diz assim, no meio de todo esse caos, eu tenho um cliente que, se eu oferecer um desconto para ele, ele paga adiantado. O outro é o contrário, eu posso oferecer todo o desconto do mundo que ele não vai pagar adiantado, ele precisa de mais prazo. Então, é o momento de personalizar soluções e para poder oferecer essa granularidade, para poder colher o máximo possível de caixa, não existe uma solução que sirva para tudo. E para poder fazer essa personalização, precisa do envolvimento das pessoas das linhas de frente. RH, a mesma coisa, para manter o pessoal engajado, para entender o problema de pessoas específicas e darem solução a isso, até porque o capital humano da empresa, se sentir que o RH está dando suporte para casos específicos, vai se sentir mais motivado para continuar na operação, mais motivado para fazer o que lhe é pedido de sacrifício, porque todo mundo vai ter que sacrificar alguma coisa. Então, manter na linha de frente pessoas responsáveis por cada um desses stakeholders. Aqui eu gostaria de adicionar duas recomendações. A primeira delas é que muitas atividades que o comitê vai acabar decidindo, eles podem não estar em linha ou com o compliance da companhia ou com a regulamentação externa. Então, adicione uma pessoa do legal dentro do grupo do comitê, absolutamente, justamente auxiliar esse tipo de decisão. Algumas decisões vão ser inequivocamente tomadas de modo a quebrar regras específicas. E aí, nesse sentido, é importante ter atas das reuniões para mostrar no futuro por que aquela decisão foi tomada. O segundo ponto que eu queria citar é que, normalmente, a comunidade financeira, dentro de empresas, ela não é o primeiro homem. Essa é a hora que ela assume essa responsabilidade. Não tem motivo, gente. Os CFOs, os controllers vão ter que assumir responsabilidades maiores do que as suas atividades naturais, porque a ideia é a sobrevivência da companhia, não é uma sobrevivência de uma atividade específica. Então, assumam essa responsabilidade e tomem decisões muito consistentes e conscientes. Voltando à questão das perguntas, existem algumas empresas que se anteciparam e já fizeram algumas negociações com o próprio sindicato para reduzir um pouco a folha de pagamento nesse período. Você tem algum caso que você possa citar, algum comentário sobre esse evento? Não nomes específicos, eu vou pedir um segundo de licença para fechar uma janela que está muito barulho aqui. Perdão, eu não sei se vocês estavam ouvindo. Enquanto isso, eu vou citar... Não estamos, mas de qualquer jeito eu vou citar alguns casos específicos que a gente tem ouvido na mídia. A GM, por exemplo, fez uma negociação com o sindicato já formalizada. Tem empresas que estão fazendo negociações com seus funcionários diretamente, fazendo redução de jornada e, naturalmente, redução de salários. E tem empresas que simplesmente estão negociando com os funcionários a postergação do pagamento
e aí trabalhando individualmente, como você comentou, o RH trabalhando individualmente com cada uma das necessidades. Não sei se você tem algum Eu caso específico. adicionaria até um tipo de medida a essas medidas que você mencionou, que é realocação de funcionários para funções diferentes. Ou seja, empresas que atendiam em loco e agora estão trabalhando muito com entrega, por exemplo, em vez de demitir uma parte do pessoal e ter que contratar quem vai fazer a entrega, fazer um trabalho de comunicação e treinamento rápido com o pessoal para ver se eles podem ser realocados em outras funções que nesse momento estão sendo mais demandadas. Né? Em relação a corte de salário, o que a gente já viu também é um corte não uniforme dos salários, ou seja, quanto mais alto o salário, maior foi o corte, quanto menor o salário, menor foi o corte, como maneira também de demonstrar a preocupação e solidariedade da empresa justamente com quem precisa mais nesse momento. Mas tudo isso, como você mencionou antes, é um ponto de interrogação do ponto de vista legal e trabalhista. Né? Então, é sempre aconselhável ser acompanhado de um assessor, um parecer, ou até mesmo entrar na justiça preventivamente pedindo autorização para isso. Né? Nós temos visto isso, empresas que preventivamente, em vez de implementarem a ação e esperarem a reação, preventivamente estão entrando na justiça pedindo autorização para fazer isso e explicando que se não fizerem isso vão ser obrigados a demitir mais e o impacto pode ser pior. Né? Se isso vai ser uma solução que vai blindar 100% a companhia, nós não sabemos, mas de qualquer maneira, com certeza vai ter um peso no momento seguinte se houver uma decisão de um juiz autorizando essa medida como forma emergencial de preservar lugares de trabalho. Depois o João vai falar um pouquinho sobre um próximo workshop que vai acontecer, né, João? Justamente enfocando essa parte legal. Cristina, uma pergunta mais psicológica do que econômica. Diante do momento nas negociações com clientes e fornecedores, se a gente pedir para cobrar juros, como é que você vê? Ofensivamente, isso não é hora de perguntar isso? Como é que é o se o cliente atrasar o pagamento? Se o cliente atrasar o pagamento. É delicado. Falando de negociação, né, o que nós falamos sempre aos nossos clientes? Nunca ceda alguma coisa sem pedir algo em troca, né? Então, quando um sacrifício é pedido para você, você tenta compensar com outra coisa. Vice-versa, se tem o problema da imagem, dependendo do segmento, né? E se a empresa vai impor isso nos seus clientes, tem de novo o papel da comunicação. A empresa está preocupada simplesmente com o retorno financeiro, porque ela está tendo esse pagamento atrasado, ou ela está justificando para os seus clientes, dizendo assim, olha, eu só vou poder sobreviver ao teu atraso se eu puxar hoje uma linha que eu tenho disponível no banco, mas que para mim vai custar muito caro. Então, eu preciso repassar isso para você, porque é a medida que me permite sobreviver e manter os meus funcionários empregados. Você aceita essa condição? Porque senão eu não vou ter condições de pegar essa linha e eu vou ter que começar a demitir. Então, você entende que é um discurso muito diferente do que dizer plain and simple, se você atrasar, vou te cobrar juro. Né? Então, assim como você pede um sacrifício, o aconselhável é que isso venha acompanhado de uma justificativa, e se essa justificativa for nobre, ainda melhor. Né? Porque se transparecer que a preocupação é simplesmente com o retorno financeiro, existe aí também um dano de imagem que pode ser maior do que o dano financeiro.
Sim. Aqui, uma recomendação minha particular, alavanca a sua negociação futura com o seu cliente não cobrando juros, gente. É melhor nesse Se momento do for que a possível, é o melhor, claro. Vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui mais genérica em relação ao endividamento do governo em si, porque está fazendo uma atividade bastante relevante para contribuir com a sociedade, mas essa conta da crise vai vir, né? Como é que vocês estão vendo, se puder rapidamente falar a visão da PwC sobre a situação do governo, das contas públicas especificamente? É uma preocupação de médio prazo, né? Nesse momento, a preocupação é se o governo vai ter o dinheiro hoje para suportar quem precisa de suporte, né? Autônomos, trabalhadores informais, a manicure, a diarista, o pedreiro, né? Como essa conta vai chegar depois e que tamanho que ela vai ser, eu acho que é uma preocupação que está com prioridade número 2 nesse momento, não prioridade número 1. Paradoxalmente, isso pode acelerar reformas, né? Isso é verdade Pode demais, acelerar reformas porque, às vezes, quanto pior, melhor, né? No sentido de que chegamos ao fundo do poço, então agora, se não houver reforma, como é que a gente vai sair dessa? Mas eu acho que o foco, inclusive dos governos nesse momento, é de apagar o fogo hoje e deixa a conta para depois. Depois a gente vai ver como é que paga essa conta. Uhum. Uma outra pergunta é relacionada a engajamento de outras áreas. Aqui, como você já comentou, eu queria citar um pouquinho o que deve acontecer em cada uma das empresas sem que a área financeira assuma a responsabilidade, o ônus completo de todas as negociações. No sentido que o cliente ele tem um trato da área comercial de vendas e o fornecedor tem uma área comercial de compras, eles têm que ser parceiros obrigatórios da área financeira na negociação individual. Não dá para a área financeira ficar com essa responsabilidade, gente. Vocês têm que cuidar do planejamento, vocês têm que cuidar do que está acontecendo com o caixa, com o dia a dia, vocês têm que suportar o C-Level nas discussões mais relevantes. Então, esse pessoal tem que fazer o trabalho que operacionalmente, normalmente, era feito pela área financeira. Cristina, cita um pouco a tua percepção em relação a esse assunto. Nessa ótica, chamo de novo a solução do Comitê de Gestão de Caixa, né? Por isso que é tão importante que cada área também entenda o que está acontecendo nas outras áreas para entender o reflexo das suas ações nas outras áreas. Né? O responsável de procurement não pode simplesmente chegar e dizer assim, como existe escassez da minha matéria-prima, eu tive que comprar 20% mais alto. O preço aumentou 20%. Porque depois o cara lá do comercial diz assim, mas não adianta você jogar isso na mesa, porque depois eu não vou conseguir repassar isso para o meu cliente. Né? Então, e quem vai ficar com o problema no meio disso tudo é o financeiro, porque vai ter um custo mais alto e um preço de venda que não vai acompanhar. Né? Então, é fundamental que essas funções se relacionem, não só para dar satisfação ao financeiro, mas que entendam o impacto da negociação de cada um na área do outro e, em última instância, no caixa, que é o que vai fazer todos sobreviverem, né? Porque não adianta também o procurement dizer assim, não, eu garanti a continuidade pagando 20% a mais, se depois não vai ter saída e a empresa não sobreviver. Ou vice-versa, a solução pode ser exatamente o contrário, né? Não adianta ele dizer, eu não aumentei os custos da matéria-prima, mas eu comprometi a continuidade da operação. Então, discussões sobre preço de matéria-prima, de fornecedores alternativos, etc., elas têm que ser feitas em conjunto com a produção, o controle de qualidade, com o comercial, para entender que impacto que isso vai ter na qualidade do produto, na produção, no processo produtivo, na saída do produto. Então, nesse contexto, isso reforça a importância desse comitê que envolva responsáveis de várias áreas.
Uma recomendação só: não joguem para o comitê essa responsabilidade, gente. Apresentem ao comitê propostas e possíveis soluções, porque o comitê vai ter que tomar decisões muito, muito pesadas o tempo todo. Se vocês simplesmente jogarem para o comitê, ele não pode ficar discutindo o tema específico. Então, para otimizar as decisões, é importante que as propostas já venham formadas. Muito bem colocado. Uma pergunta bastante operacional. Você conhece no mercado algum tipo de seguro para proteger quanto ao aumento na inadimplência nesse momento? Nesse momento, seria como pedir para fazer o seguro do carro depois que o acidente já aconteceu. Na minha opinião, né? Eu acho que o custo seria mais alto do que a inadimplência. Eu não conheço esse tipo de solução para esse tipo de momento. Uma pergunta das grandes empresas. O governo está fazendo muita atividade em relação às pequenas e médias empresas, aos microempresários, aos trabalhadores informais. Vocês já ouviram alguma coisa sobre as grandes empresas? Eu acredito que a ajuda às grandes empresas vai vir mais no médio prazo, seja em forma de diferimento do pagamento dos impostos, como incentivos fiscais, mas mais no médio prazo. Eu acredito que um incentivo fiscal ou mesmo direto nesse momento para grandes empresas seria altamente impopular. Então, o que a gente espera é que na primeira onda de medidas governamentais sejam atendidos os mais necessitados, seja trabalhadores autônomos da população como pequenas e médias empresas, e num segundo momento grandes empresas que também têm um papel fundamental na manutenção do nível de empregabilidade na sociedade, mas que no entendimento geral é quem tem mais musculatura para aguentar um pouco mais, enquanto tem famílias que podem estar morrendo de fome. Então, eu acho que os incentivos vão chegar em forma de incentivos fiscais ou abertura de crédito para a reconstrução, mas eu acho que vai chegar numa segunda onda. A primeira onda é para os menores. Bom, tem duas perguntas aqui bastante semelhantes, eu vou sumarizar. A discussão é como avaliar o tipo de fornecedor e o fornecedor que deve receber antes ou depois. Eu vou só citar um adicional que eu acho que o comitê deveria receber, que é a análise de risco. A análise de risco do fornecedor e a análise de risco do fornecedor em relação à empresa. Ou seja, quanto aquele fornecedor é importante para a empresa. Não sei se você tem algum ponto adicional que você queria acrescentar, Cristina. Claro, deve ser analisado o quanto pesa aquele fornecedor no fornecimento da empresa, o quanto, não só o quanto é fácil substituí-lo, mas qual o risco de perdê-lo, qual é a relação que ele tem com a sua concorrência. Existe algum tipo de exclusividade explícita ou implícita, né? Então, e por outro lado, ou seja, avaliar a importância do fornecedor para a empresa, mas avaliar também a importância da empresa para o fornecedor, né? Porque você condenar um fornecedor à falência, porque você pode facilmente shiftar para outro fornecedor, eu acho que tem que ser um equilíbrio dessas duas coisas. Perfeito. Bom, com relação à política de crédito, nos modelos tradicionais, Serasa, análise de demonstrações financeiras, o Dun & Bradstreet, enfim, todos eles vão ler o passado, mas o momento atual é de uma situação bastante delicada. O que você sugere para as empresas fazerem com relação a créditos de fornecedores ou de clientes? Analisar o setor em primeiro lugar, para entender o setor como um todo, como está sendo impactado. E num segundo momento, a empresa, se ela tem riscos ou proteções adicionais em relação às características gerais do setor. Então, os setores, nesses dias nós temos visto
jornais e revistas especializadas, amplos estudos de impacto em setores ou mesmo em sites de empresas de consultoria que estão publicando liberamente, gratuitamente, estudos de setor, né, impacto de setor. Então, entender o setor em que o fornecedor está inserido, ou o cliente, e aí entrar no particular daquele fornecedor e buscar, ou o cliente, e buscar fatores adicionais de risco, né? Se é dependente de poucos clientes, ou se tem uma clientela pulverizada, se exporta, não exporta, se exporta, exporta para quais mercados, qual é a situação desses mercados. Ou seja, o meu conselho é, em primeiro lugar, setor, e depois olhar o caso específico, se tem fatores de risco ou de mitigação em relação aos riscos atuais daquele setor. E aqui uma recomendação não fez pelo método tradicional, faça um memorando, deixe registrado e aprove isso no comitê, gente, para vocês estarem cobertos. O risco das empresas vai aumentar, é inegável, né, e é inexorável, não tem o que fazer. A situação, ela demanda esse tipo de questão, né, mas a análise bem feita, ela mitiga um pouco, pelo menos, o risco das empresas. Exato, um instrumento de previsão de fluxo de caixa. Se você toma uma decisão difícil, mas ela é fundamentada por uma ferramenta que demonstra que se isso não fosse feito na semana seguinte, você fecharia a porta ou você teria que deixar os funcionários em casa, vai ser muito mais fácil de depois avaliar e justificar aquela tomada de decisão, né? Então, o que ajuda? Como bem disse o Mário, formalização, compartilhar com o comitê de gestão, envolver consultores externos para ouvir uma opinião de fora, envolver assessores legais e, às vezes, até, como temos visto, recorrer à justiça preventivamente, pedindo a autorização para tomar certas decisões. Não se sabe até que ponto isso vai proteger, mas é sempre um elemento a mais de salvaguarda para tomadas de decisões difíceis no contexto atual. Uhum. Câmbio. O que você pode falar sobre câmbio? Especialmente importadores para repassar preços para os seus clientes, ou quem já tem comprometidos valores específicos em câmbio, o que fazer se não tem um hedge? Quem tem valores comprometidos? Assessoria legal para entender qual é o impacto de uma quebra de contrato. É possível, não é possível? Qual é o custo disso? O ideal para quem não tem um hedge formal seria formar um hedge natural, né? Mas pelo que você falou do exemplo, são empresas que têm somente custos em moeda estrangeira, mas têm receita em moeda local, é isso? Exato. Porque vai depender muito da elasticidade da demanda e quanto é essencial o bem. Né? Porque se for um bem essencial, até que ponto a demanda vai conseguir acompanhar, né? E existem assessores que podem ajudar nessa estimativa e até que ponto não vão acompanhar. Se forem bens discricionários, talvez seja um momento de retrair mesmo a produção e esperar voltar a níveis normais. Né? Mas se forem contratos já adquiridos, fazer um assessment com assessores legais e abrir uma negociação com fornecedores, levando em consideração a possível quebra desse contrato e analisar as consequências da quebra desse contrato. Aqui eu tenho uma recomendação adicional que é ligar para os bancos também e tentar fazer algum tipo de negociação com os bancos para travar as taxas. O repasse de preços provavelmente vai ser obrigatório, dependendo do contrato, evidentemente, que você tem com seus clientes. Mas o não recebimento pode ser um risco grande, porque os incrementos são bastante significativos, especialmente se a gente olhar o último mês. Porque não adianta você repassar e depois não receber, né? Pois é, exato. Esse é um ponto importante, né? Bom, uma pergunta sobre factoring.
há riscos, os riscos relacionados ao factoring, à factorização, o volume de empresas que hoje vão buscar a cessão, os recursos através de fatorização, como é que o credor tem que olhar, que tipo de cuidados adicionais que ele deveria tomar? O credor, você diz a factoring? Exato. Na verdade, quem compra ou quem vende, né, se o título for fatorizado, como é que cuidado adicional que ele tem que tomar, né? Bom, em primeiro lugar, os descontos vão estar mais altos, porque o risco de inadimplência vai estar mais alto, né? Então, o que pode acontecer é que sejam, além do custo aumentar, podem ser requeridas garantias adicionais, né? Principalmente se o risco ficar com o cedente do crédito. Que é a forma que o comprador tem de se proteger nesse cenário em que ainda não está claro qual vai ser o índice de inadimplência, né? Sim. Eu acho que o risco adicional é que a factoring venha contra a empresa, né? Quer dizer, o título que ela foi cedido... Certamente virá. Certamente a factoring vai querer que o risco de crédito fique com a empresa. Isso tem que tomar muito cuidado para não ficar no meio dessa confusão entre o seu fornecedor e a factoring, porque pode efetivamente gerar muita dor de cabeça. Sim, vai ser difícil encontrar quem te antecipe o recebível e assuma o risco de crédito. Bom, tem uma pergunta aqui de um contador. Como é que a gente reflete isso, esse nível de inadimplência, esse nível de risco, dentro do balanço? Tem que provisionar. Vai ter que provisionar, né? Não tem PDD jeito. esse ano. PDD esse ano vai ser uma questão, mas eu nem me preocuparia tanto com o PDD. Eu acho que, do ponto de vista contábil, a discussão maior vai ser muito mais com o going concern até do que do PDD, né? Mas o PDD, com certeza, vai ser um dos fatores que vai ter impacto no going concern. E aí a regulamentação ela é muito clara, não tem muita alternativa, né? Então vai ter que provisionar e trabalhar. Perguntas mais do dia a dia. Como liquidar notas promissórias ligadas à RJ? RJização, ela é um risco, né? Ai. Mas que estão na RJ ou extra RJ? Promissórias de clientes que estão em RJs, né? Boa sorte em encontrar um comprador para isso. Eu acho que, porque o que nós temos visto nas RJs é que existe sim um começo de movimentação do judiciário, de entender que planos que inclusive estavam sendo aprovados e cumpridos, a empresa está praticamente pedindo a RJ da RJ, né? Porque aquele plano não vai mais ser possível cumprir aquele plano. Por outro lado, já vi nesses últimos 2 dias decisões de juízes contra a recuperanda, dizendo que não era possível aferir se o não cumprimento do plano realmente era reconduzível à questão do Covid-19. E temos um meio termo. Temos visto também juízes buscarem uma opinião independente para ajudar o juiz a entender se o não cumprimento daquele plano é realmente ligado à crise do Covid ou não, para daí decidir
se a empresa descumpriu o plano ou não, né? Nesse cenário de incerteza nas RJs, que já estava ruim antes, né? Já existia um projeto de lei que estava para ser votado agora em janeiro para reformar a lei das RJs, porque existe uma estatística alarmante que eu vi o ano passado no Congresso da TMA, que só 18% das empresas que entram em RJ saem. 25% delas acaba não cumprindo o plano e pode pedir falência, e 57%, alguma coisa assim, elas entram em RJ e não saem. Então, quem tem notas promissórias de RJ nesse momento, eu vejo muito difícil encontrar mercado. E se encontrar, o deságio vai ser muito grande. Enorme, né? Esse não vai ter muita solução. Eu vou dar uma recomendação aqui, Cristina, você só me avisa se a minha não é boa, mas tem, com relação ao tema do factoring, nos perguntam se a recomendação é alertar os fornecedores ou proibir os fornecedores que repassem os títulos para factoring. Proibir os fornecedores nesse momento, gente, é assumir a responsabilidade que vocês têm de pagamento no dia, né? Então, vocês precisam tomar muito cuidado para avaliar o fornecedor. A proibição dele repassar o título para uma factoring sem a sua anuência talvez seja melhor do que a simples proibição, porque assim você avalia caso a caso, né? E aí toma decisão caso a caso. Não sei se você tem algum comentário adicional sobre esse tema, Cristina. Concordo, eu acho delicado proibir. Bem, gente, nós estamos chegando ao final do nosso webinar, e eu queria sugerir ao João já, nós temos um monte de perguntas ligadas à contabilidade. Eu já quero sugerir ao João que a gente faça um webinar específico de contabilidade, porque a Cristina está focando no caixa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os eventos contábeis serão fundamentais de serem avaliados nesses próximos dias e semanas aí, porque a gente vai ter fechamentos de balanço importantes, tem um Q2 importante aí para fechar, né, que vai ser bastante impactado sobre isso. Não só, né, Mário? A gente viu também, em relação às perguntas, que há uma série de questões tributárias e jurídicas em geral, que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de responder todas, mas isso nos dá total justificativa para a gente transformar, como eu mencionei no início, que seria o primeiro webinar com o tema financeiro da Câmara. Agora isso vira uma sequência de webinars que você, nosso associado, que está inscrito e vendo no momento, vai receber o convite dessa sequência, seja ela contábil ou tributária ou jurídica, de uma maneira geral, para você também poder participar. Vale mencionar também, Mário, que a gente manteve quase uma participação beirando a 200 espectadores, o que deixa a gente muito feliz, se você for pensar que são todas pessoas de áreas financeiras e do nicho de empresas alemãs. Isso, acima de tudo, demonstra que a Câmara tem ouvido os nossos associados, afinal, esse tema veio por sugestão de associado. Então, eu queria até pedir a gentileza da Cristine dar um stop sharing para eu colocar os meus contatos também, para deixar a Câmara como uma fonte, vou deixar aqui um e-mail como fonte de comunicação entre você, nosso associado, e os nossos webinars. Eu quero que você sugira, além de temas contábeis e tributários que a gente já se determinou a falar sobre, o que mais que a gente pode falar, né? E por fim, antes do agradecimento da Cristine e do Mário, e perguntar se cada um de vocês tem alguma consideração final, vou relembrar, todo mundo que está vendo esse webinar agora receberá sim a apresentação junto com o calendário de webinars da HK, e que em breve será atualizado, inclusive com a sequência de webinar desse tema de hoje, tá? Então, Cristine, eu queria te agradecer muito pela sua participação. A PwC é uma enorme parceira nossa já há décadas. O Mário também, nem se fale, há muitos anos sempre contribuindo com a gente. Então, a gente fica muito feliz em poder ajudar o nosso associado através da boa vontade
de vocês, né? Então, muito obrigado. Caso vocês não tenham nenhuma consideração final, a gente já pode encerrar. Eu só gostaria de agradecer a participação de todos, a todas as perguntas, e esclarecer que mesmo que o tema, como vai o meu contato junto com as apresentações, se surgir alguma dúvida, mesmo que o tema não seja estritamente de gestão de caixa e de recuperação de empresas, ou possa ter um viés mais tributário, de RH, sintam-se à vontade para entrar comigo e dentro do universo PwC eu me ocupo de encaminhar as dúvidas, demandas, necessidades de vocês para o departamento ou para o especialista adequado. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Bom, muito obrigado, João, pelo convite. Cristine, apresentadora sensacional. Eu acho que a apresentação foi muito boa. Eu queria só recomendar a todos que foquem no caixa, gente. Não tem outra prioridade nas empresas nesse momento. Sem caixa, a gente não sobrevive. Então, trabalhem intensamente nisso. Assumam a liderança e as responsabilidades que essa área financeira tem na empresa como um todo. Agora, vocês são a locomotiva, né? Vocês têm que puxar esse trem para junto de vocês e garantir a sobrevivência de todas as empresas. EBITDA ficou para 2021, né, Mário? Exatamente. Aí, os nossos... O importante agora é sobreviver. É isso mesmo. Seguindo a pontualidade alemã, 15h30, então eu declaro o encerramento da transmissão. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo webinar. Obrigado e cuidem-se. Cuidem-se de vocês e das suas famílias. Até logo. Muito obrigada, cuidem-se todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.